Olá, você sabe o que é hérnia de hiato? Sou o Dr. Guilherme e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A hérnia de hiato é basicamente o relaxamento na transição do esôfago para o estômago, na qual a gente tem uma válvula que se chama esfíncter esofágico inferior, como na foto mostrada aqui ao lado. Essa válvula, esse esfíncter, ele pode sofrer um relaxamento, que pode ser transitório ou permanente. O relaxamento transitório, ele favorece a gente a ter o refluxo tão conhecido, Então, esse relaxamento transitório pode ser ocasionado por diversas causas. Pode ser ocasionado por algum esforço físico que a gente faz, ou quando a gente deita, por exemplo, com o estômago cheio, Isso favorece o relaxamento ali transitório do esfíncter esofágico inferior, que é essa válvula, e aí favorece a ter o refluxo, que pode ser ácido ou básico, Geralmente, o refluxo ácido que causam os sintomas das erosões no esôfago, que é a esofagite. E quando, doutor, esse relaxamento é permanente, o que acontece? Então, esse relaxamento permanente do esfíncter esofágico inferior é o que chama de hérnia de hiato. A hérnia de hiato tem três tipos. Tem a hérnia mais comum, que é por deslizamento, como vou mostrar aqui ao lado, na qual o estômago, como vocês podem ver, ele sobe para o esôfago, ele desliza, sofre um deslizamento. Isso por conta desse relaxamento dessa válvula que é o esfíncter. Dessa forma, o estômago ele sobe da caixa torácica para a parte esofágica, para cima do diafragma, que é esse músculo que vocês vão ver também, que fica comprimindo ali a parte do esôfago, que gera essa constrição no esôfago, que é a válvula, do esfíncter, e esse afrouxamento do diafragma, do músculo diafragma sobre o esfíncter esofágico inferior ali no esôfago, promove essa frouxidão, esse relaxamento, que é a hérnia de hiato. E aí o estômago ele pode deslizar para cima, ou o fundo do estômago pode deslizar ao lado do esôfago, que é um outro tipo de hérnia de hiato, que é a hérnia do tipo 2. A hérnia paraesofágica. Para porque fica ao lado, e esofágica porque fica ao lado do esôfago. Então, hérnia do tipo 1, a mais comum, a hérnia de deslizamento, e a hérnia tipo 2, a hérnia paraesofágica, que fica ao lado do esôfago. E a tipo 3, doutor, qual que é? A hérnia do tipo 3 é a hérnia mista, que é uma mistura desses dois tipos de hérnia, a hérnia de deslizamento com a hérnia paraesofágica. Vou colocar uma foto aqui também. Esse é um pouquinho mais difícil às vezes de entender, mas é basicamente uma fusão desses dois tipos de hérnia. Tem o deslizamento e tem a hérnia ali paraesofágica, Então, basicamente, esses são os três tipos de hérnias de hiato. E a hérnia de hiato, doutor, o que acontece? Ela gera sintomas? Ela gera doenças? Então, essa hérnia de hiato, que é o enfraquecimento aí da musculatura, do diafragma, e o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, ela favorece ter mais refluxo e, consequentemente, mais esofagite de refluxo, que é a inflamação do esôfago, gerando aí lesões, erosões no esôfago, principalmente no terço distal do esôfago, que é ali o finalzinho do esôfago na transição com o estômago. Então, vai causando erosões ali, que é a esofagite. Mas todo paciente que tem hérnia de hiato tem refluxo, doutor? Não. Pacientes podem ter a hérnia de hiato que não causam sintomas, não tem os sintomas de refluxo, como a queimação que sobe no peito, gosto amargo na boca, tosse, entre outros sintomas conhecidos no refluxo, seja eles típicos ou atípicos. E doutor, como é classificada essa hérnia de hiato? Tem tamanho? Tem indicação para cirurgia? A hérnia de hiato não tem um tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele visa tratar os sintomas do refluxo. Pacientes que têm hérnia de hiato e não têm sintoma de refluxo não precisa realizar tratamento medicamentoso. Já os pacientes que têm a hérnia de hiato e têm sintomas de refluxo, a gente sempre tenta tratar os sintomas do refluxo, Então usa antiácidos, usa inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, entre outros medicamentos já conhecidos aí no tratamento de refluxo. Mas doutor, quem tem a hérnia de hiato e não tem os sintomas, o que deve fazer? Quem tem a hérnia de hiato deve-se acompanhar o tamanho da hérnia de hiato, e avaliar a classificação dessa hérnia de hiato. A hérnia de hiato é classificada quando tem esse deslizamento do estômago para cima,
em direção ao esôfago, né? E esse deslizamento tem que ser maior que 2 centímetros para ser classificado como uma hérnia. Então, acima de 2 centímetros é classificado como hérnia. E ela pode ser classificada em hérnia de pequena monta, né? De pequeno volume, e uma hérnia de grande volume. A hérnia de pequeno volume é aquela que vai entre 2 centímetros e 5 centímetros. E a hérnia de grande volume é acima de 5 centímetros. Pacientes que têm indicação de operar para hérnia de hiato são aqueles com hérnia de grande volume, mais que 5 centímetros, e sintomáticos, que têm os sintomas de refluxo e que não melhoram com o tratamento medicamentoso. Esses pacientes têm a indicação de cirurgia de hérnia de hiato. E doutor, quem tem a hérnia de hiato e não tem sintomas, tem alguma indicação, algum tratamento, algum comportamento que se deve tomar? Sim, quem tem a hérnia de hiato e não tem os sintomas, deve se atentar a consumo excessivo de alimentos, comer em grande quantidade de uma vez. É melhor fracionar as refeições, comer em pequena quantidade e em mais frequência, para evitar que o estômago fique muito cheio e que possa aí, desencadear os sintomas de refluxo ou ter a regurgitação, né, o retorno do alimento ou de líquido ali gástrico para o esôfago, gerando sintomas de refluxo. Então, basicamente, são medidas comportamentais para aqueles pacientes que têm a hérnia de hiato e não têm sintomas. Evitar comer demasiadamente, fracionar mais as dietas, ter maior frequência nas refeições, a cada 3 horas se alimentar em menor quantidade, né? E evitar esforço excessivo abdominal. E evitar hábitos como tabagismo, etilismo, entre outros, que pode gerar ali enfraquecimento desse esfíncter esofágico inferior, piorando assim a hérnia de hiato. E aí, você sabia sobre a hérnia de hiato? Você sabia dessas classificações, da indicação de cirurgia, dos sintomas de refluxo que podem ser desencadeados por essa hérnia? Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentem aí se tiver alguma dúvida que eu vou responder todos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos e dicas de gastro. Um grande abraço!